A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Mais uma aula hoje, aula 8, confessando e abandonando o pecado. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28. Textuário da lição. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Davi continua: purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Pai, obrigado por ter registrado, Deus, através de Davi, esse salmo para nós. Essa oração sincera do teu servo, papai, para que nós pudéssemos entender mesmo. Restitui em nós a alegria. Aquele que tiver pecado, Senhor, traz perdão, tira as nossas iniquidades, Deus, abre os nossos olhos espirituais para que possamos entender como o pecado nos afasta de Ti. E não deixa não, Pai, que ficamos realmente, Deus, à deriva nesse mundo, com os pensamentos flutuando nesse mundo. Não, firma-nos na Tua verdade, papai, na Tua palavra, na bondade, na misericórdia do Senhor a cada dia. Abençoa meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, Pai. A verdade prática dessa lição: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. O inimigo sempre vai tentar nos acusar dos erros que cometemos, mas precisamos lembrar de que, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Primeira carta de João. O que mais? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Todo cristão em sua jornada vai ter que lidar em algum momento com o pecado. Isso se deve à natureza humana que herdamos de Adão e Eva, os nossos pais espirituais. No entanto, não temos mais prazer no pecado, ou seja, não pecamos de modo deliberado. Errar o alvo para o cristão é um triste acidente de percurso. A confissão de pecado é um caminho muitas vezes para a cura e restauração do ser humano carente de direção. O pecado é real e é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. Olha o que a palavra diz lá em Gênesis. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Caim tinha matado Abel, e Deus diz isso para ele: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Muitos não acreditam em certo ou errado. O pecado passou a ser relativizado, e o que é errado para uma pessoa pode não ser considerado errado para outra,
pois não acreditam mais em verdades absolutas. Cuidado com isso. A introdução. Muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado, por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Ninguém quer errar nada. Quando erramos, seja em uma prova, em qualquer situação, sentimos vergonha e ficamos o quê? Constrangidos. Tristeza, constrangimento e culpa são consequências do pecado. O pecado tem nome, como por exemplo mentira, fofoca, inveja, murmuração, roubo, o que você quiser dizer. Temos que confessar para Deus as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos, nomeando-os. Intimidade com Deus vai ser gerada em tudo isso. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um irmão. Vamos esquecer da religiosidade, cuidado com isso. Confesse desse jeito, comece a dizer assim, faça assado. As pessoas gostam muito de determinar como você vai chegar diante de Deus. Para chegar a Deus, adore assim. Fale essas palavras, como num passe de mágica, nada disso. Esqueça a religiosidade. Seja você mesmo diante de Deus. Quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão alcança a misericórdia de Deus. A alma é consolada e a vida espiritual restaurada. Restauração. É isso que Deus tem para você. Não se trata de apenas um ensino judaico ou cristão. É uma realidade. Não é porque A ensinou, B está dizendo, não. Realidade. Confesse os seus pecados ao Senhor. Tenha uma vida limpa diante de Deus, para que Ele saiba o que você já fez. Porque Ele sabe. Você que pensa isso, Ele já sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir de você, para que você seja curado pela boca. Confessar com a tua boca. Dê nome às coisas, dê nome às pessoas, confesse os seus pecados, as murmurações do seu coração, os queixumes, as tristezas, as angústias, as dificuldades. Tenha intimidade com Deus. Há confissões que muitas vezes são individuais, é você e Deus. Mas há também momentos em que o nosso coração nos leva um pouco além. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você pode ser levado diante de Deus a interceder por outras pessoas, por outra nação, pelo mundo. E isso é também uma confissão válida diante de Deus, porque Deus sonda o seu coração, Ele sonda o meu coração, Ele sabe como nós vamos chegar diante dele, tá bom? Quem ignora a confissão de pecados, ocultando, vive uma vida de aparência de morte espiritual. Notamos uma semelhança aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a tristeza deles depois do pecado. Lembra? Eles perderam a oportunidade de viver no mais perfeito ambiente, cheio de beleza e paz que Deus criou para que vivessem. Como consequência, sofreram a transição da natureza imortal para a natureza mortal. Todos pecaram. E carecem da misericórdia de Deus, Paulo fala. Assim sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. Uma reflexão. Olha esse texto aqui. O diabo sabe seu nome, mas insiste em chamar pelo teu pecado. Deus sabe do seu pecado, mas te chama pelo teu nome. Então, não dê ouvido àquilo que já te foi perdoado. A confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus. Ele perdoa, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e também emocional. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Ele te traz consolo e paz. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, Paulo diz assim: Ora, tudo provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Conclusão: as Escrituras ensinam claramente que ceifaremos aquilo que semearmos. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Está escrito lá em Gálatas. Se semearmos no Espírito, do Espírito ceifaremos a vida eterna. Agora, se na carne vamos colher corrupção. O rei Davi sofreu em sua própria vida, família e no seu reino consequências inevitáveis dos seus erros. O exemplo de tantos homens e mulheres de Deus deve servir como alerta para cada um de nós. Uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus. Cremos que a confissão e o abandono do pecado configuram o melhor caminho para desfrutar das bênçãos e infindáveis misericórdias do Senhor para as nossas vidas. Vamos em frente, então. Confesse o pecado, abandone o pecado. Se há uma dificuldade, precisa procurar alguém, confesse esse pecado, abandone esse pecado, seja perdoado, seja perdoada e viva uma vida abundante da plenitude do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Fique em paz e até a próxima aula em nome de Jesus.